A qualidade de vida, principalmente a de um trabalhador que necessita usar o transporte público, que necessita utilizar as vias de acesso, tem sido alvo de discussão no mundo todo. E principalmente em cidades como a nossa, a cidade de São Paulo. A grande pergunta é uma só. Como que uma cidade pode crescer, gerar renda, gerar emprego e, ao mesmo tempo, renovar as suas estruturas de transporte? Porque é um fato. Se continuar do jeito que está, as grandes cidades do Brasil vão parar. De acordo com dados do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, circulam pelas ruas e estradas do país mais ou menos 45 milhões de veículos. Pois é, 45 milhões, entre motos, carros, caminhões, tratores, ônibus, 45 milhões de veículos. O trânsito de São Paulo é só um dos piores do mundo, comparável ao de cidades como Pequim, Xangai, na China, Bangkok, na Tailândia e Cairo, lá no Egito. Bom, e agora é lógico que eu vou para as ruas e avenidas ver o que as pessoas pensam disso tudo. Você vem comigo, né? Vambora. E eu vou falar com alguns especialistas para entender por que essa obsessão com carro e saber, claro, quais problemas que isso pode acarretar. Estou aqui para conversar com a arquiteta e urbanista Paula Santoro. Vamos ver se ela consegue explicar para a gente como solucionar os problemas de trânsito de uma cidade maluca como São Paulo, né? Vambora? O que você acha de ficar parado aí no trânsito, hein? Amigo, tá péssimo, cara. Quantas horas você fica no trânsito, hein, parada? Olha, pra ir embora em torno de 1h30, 2. Umas 2 horas por aí. Em torno de 2 horas, no mínimo. O que você poderia estar fazendo nesse tempo que você ficar aí parada no trânsito? Puxa, muita coisa. Ficar com a família, né? Poderia estar ganhando mais dinheiro. Dá uma dica pra quem quer andar no trânsito de São Paulo sem se estressar. Cantar. Se divertir. Já que não tem remédio, né? Remediado está. Nos últimos 5 ou 10 anos, o trânsito na cidade de São Paulo, ele piorou ou ele melhorou com as alternativas de rodízio, corredores de ônibus foram criados, novas estações de metrô, ou não dá para dizer que houve melhora? Lógico que as alternativas ajudaram muito. A questão é que a gente continua crescendo no número de veículos individuais, carros e motos principalmente, e isso sem fazer grandes aberturas de vias. Para a gente reverter a situação, a gente tem que investir fortemente em transporte público coletivo. E para investir rápido neles, a melhor solução é realmente corredores de ônibus exclusivos. Olha só, gravando essa matéria para o Mulheres, para ver o estresse que é o trânsito em São Paulo, o motoqueiro acabou de bater no carro ou o carro bateu no motoqueiro. Tudo bem? O que aconteceu? O motoqueiro aí que veio a toda vapor no carro e disse que nós temos culpa. O carro, nós estamos parados no farol. Foi com você o acidente? Vem cá. O que aconteceu aí, amigão? O rapaz atravessou aqui, eu entrei, ele na faixa tá ali do lado ali, atravessou aqui, ó. Ó, pra você ver o que acontece, aí a outra já buzinando aqui atrás. Olha o trânsito, como é que trava. O trânsito tava fluindo até agora há pouco normal. Por causa disso aqui, um pepininho, um abacaxi no meio do trânsito, já dá o problema, porque aí vai, discute. E aí, cadê os amarelinhos pra vir aqui aliviar o trânsito? Não tem nenhum! Horário de pico em São Paulo, na Avenida Paulista não tem um amarelinho para resolver isso daqui. Olha só, daí fica o motoqueiro jogando a culpa na motorista, a motorista jogando a culpa no motoqueiro e assim vai, para você ver o estresse que é o trânsito. Eu tô aqui no meio dessa galera atravessando a rua para entrevistar o presidente da CT e da SP Trans, Gilmar Tato. Vou querer saber dele, como é que está a situação no transporte coletivo em São Paulo, né? Investimento em corredor de ônibus, como é que está isso? E os táxis, ali ó, podem ou não podem entrar nos corredores de ônibus? Como é que se definiu isso? Vamos perguntar isso, vou saber essa história que me contaram de que vai ter Wi-Fi dentro de ônibus, é verdade? E quero saber também, o secretário tem carro? Vamos lá? O senhor tem carro, secretário? Tem. Que benefícios que a cidade oferece, que alternativas que a cidade oferece para eu me desfazer do meu carro e buscar outras alternativas para me locomover? Primeiro, não tem sentido, quem puder e tem vontade de ter carro, acho que tem que ter. Não existe essa contradição, tá certo?
Agora, o uso do carro, ele tem que ser um uso inteligente e racional. Então, por exemplo, aqueles que puderem mudar, que tem até culturalmente e anda do carro todos os dias e não tem necessidade, que puder pegar o transporte público, ônibus, o metrô, o trem, deve fazer isso. E é uma tendência isso. Tem sido na Europa e tem nos Estados Unidos, mas mais na Europa. E aqui em São Paulo não vai ser diferente. Vale a pena andar de carro, pagar o preço do conforto do carro, do sonzinho que você ouve, do ar-condicionado, ao invés de andar no transporte coletivo? Depende. No meu caso, sim. Por quê? Pela distância, pela comodidade, compensa. No meu caso, se compensa. Como é que é para o motociclista hoje o trânsito da cidade de São Paulo? Perigoso. Tô vendo aqui que você trabalha no trânsito. Como é que é? Estressa muito? Porque quem tá indo pra casa já tá estressado. Como é que é pra você? Você acabou acostumando? Não, acostumar não acostumei, não. Mas mesmo assim vale a pena a troca? Melhora a mobilidade, fluir melhor do que ficar preso no trânsito do carro? Meia hora tô em casa. Olha só. E de carro, quanto tempo levaria? 2 horas e meia. Não tem mais jeito de andar aqui, não? Você acha que tem solução? Não. Então a solução é ir embora. A solução é sair daqui. Estamos aqui no centro. Pra onde você vai? Pra que bairro? Jardim Ângela. Você também? Jardim Ângela. Só pra gente ter uma ideia. Daqui pro Jardim Ângela, no trânsito de São Paulo, 6 da tarde. Quanto tempo? Com sorte, 2 horas. Ele já chutou 3 horas aqui. 3 horinhas. 3 horinhas. Vamos entrar num acordo? Quem que tá certo? 2 ou 3 horas? Com trânsito, 3. Onde é que a senhora mora? Eu moro no Jardim Colombo. Jardim Colombo é quanto tempo aqui do centro de São Paulo até lá? Acho que é umas 2 horas. Qual que é a tua via crucis diária? Casa, trem, metrô, né? Então faz baldeação. Aí depois volto do metrô de novo, ônibus para a faculdade, metrô e trem de novo para casa. Então é praticamente umas 6 a 7 conduções dependendo do dia. E 6 é certeza. Tudo em pé, lotado, abarrotado? Na maioria das vezes, sim. 90% das vezes. Dá uma dica ladinha, numa boa, ou tem dificuldade? Não, é bem lotado. É raro quando dá pra sentar. O que você acha que você poderia estar fazendo de bom, além de estar em pé no ônibus por 3 horas? Poderia estar estudando mais na faculdade, poderia estar fazendo outras atividades. Nem hoje. Preciso fazer uma prova. Por causa do trânsito, eu chego atrasado e acabo não fazendo a prova. Às vezes a gente vê um problema pontual na nossa cidade, como a mobilidade, que é o tema dessa matéria toda que a gente está fazendo, e a gente acha que o problema é só o trânsito, é só ir em pé no ônibus, mas a gente está percebendo que envolve, por exemplo, o problema da educação. Os caras não têm tempo para estudar. Então, quando você vê um problema na cidade, para pensar. Qual que é a reação em cadeia de problemas que isso está acarretando, beleza? O que está sendo feito para a melhoria do transporte coletivo no que diz respeito aos ônibus em São Paulo? Várias ações. A primeira, nós aumentamos a velocidade dos ônibus em mais de 45%. Nós estamos renovando a frota. Está surgindo muitos ônibus que a gente chama de super articulado e estamos investindo pesado em aplicativos para que o usuário ele tenha informação do horário que o ônibus vai passar, qual ônibus, qual a linha que ele pega. Não dá para falar de mobilidade urbana, transporte coletivo e ônibus sem vir aqui presencialmente onde eu estou agora. Uma garagem de ônibus na zona norte de São Paulo, para olhar de perto e ver como que essas locomotivas funcionam. Vocês vão se surpreender com as coisas que eu descobri aqui. Quantas pessoas cabem num ônibus biarticulado, que chega a 28 metros, e quantas pessoas cabem num ônibus desses menorzinhos, os micro-ônibus? Olha, eu posso te dizer quantas pessoas cabem no nosso carro, que é o super articulado, 23 metros. O biarticulado nós não temos na nossa empresa. Tá. O 23 metros é um veículo que a Mercedes desenvolveu com uma capacidade de até 200 passageiros. Pode-se entender desses 200 passageiros, eles acomodados, sentados,
e eles de pé de maneira confortável, é isso? Confortavelmente, 175 passageiros. Tô cansado. Cansei. 23 metros é a distância inteira desse ônibus. Ele é comprido, né? Ele não é um articulado, você estava me explicando. Ele é um super articulado, é isso? Super articulado. 23 metros, do para-choque dianteiro ao para-choque traseiro. Entendi. 23 metros. E um ônibus deste tamanho, ele tem os benefícios dele, são evidentes, né? Cabe mais gente, ele transporta mais pessoas. Quais são as limitações desse ônibus? Eles são veículos que foram desenvolvidos para trabalhar no sistema BRT, que é um sistema de trânsito rápido para ônibus. Então eles operam em faixas exclusivas. Então a questão mobilidade dele é 100%, não tem problema. Um ônibus bonito desse, bacana, novinho, podia continuar assim, né? Então vamos se conscientizar e cuidar bem do produto, que no fim das contas é teu. Esse ônibus, ele é meu e é teu. Se tivesse de repente um emprego perto da sua casa, de qualidade, do jeito que você está buscando, seria melhor para a tua vida? Seria, mas até que eu moro perto. Eu não moro tão longe, entendeu? Até que eu moro perto, então não é tão ruim. O problema é para quem mora mais longe. Trânsito. O problema hoje é o trânsito. Então ônibus não é tão problemático. O problema é que fica parado e demora mais tempo. Então quer dizer que tomar uma cervejinha esperando o busão pode ser uma solução? Com certeza, cara. Você fica aqui 30, 40 minutos esperando o ônibus, a sexta-feira é hora de relaxar, né? O que precisa acontecer para mudar essa situação, olhando para a câmera? Porque país desenvolvido não é país que o pobre compra carro, é onde o rico também anda de ônibus, entendeu? Então assim, colocar mais ônibus, uma malha viária um pouquinho maior. São Paulo, por si próprio, é uma cidade parada. Ainda mais de sexta-feira, você não consegue. Às vezes você nem consegue entrar no próprio ônibus que você precisa pegar, você tem que esperar o outro, ou tem que pegar 3 filas. Fica um caos. Toda sexta-feira é a mesma coisa. Infelizmente, a carga, o peso para o ônibus, o transporte sobre pneus é muito grande, pela quantidade de anos que São Paulo ficou sem investir no metrô. E o transporte de massa é metrô, trem, não é ônibus. O ônibus devia ser um transporte complementar ao transporte de massa, mas hoje ele não é. Hoje ele é um transporte estrutural, essencial. A população da cidade de São Paulo depende desses 9 milhões de viagens que é feito todos os dias, 6 milhões de pessoas, depende do ônibus. Faz tempo que a gente se impressiona quando vê pela TV ou quando sente na pele a superlotação do metrô de São Paulo. Outra informação, o trânsito da cidade de São Paulo é um dos piores do mundo. Bom, já que nesse caso a gente fica sem ter para onde correr, vamos ver como é que o pessoal está se virando no metrô abarrotado. Eu tô vendo que o metrô tá bem cheio. Ainda assim, é a melhor maneira de se locomover numa cidade como São Paulo? Não, agora não tá cheio não. Ainda tá vazio esse horário. Daqui a pouco você vai ver. Então mostra aí, ó. Mostra aí. Ela falou que ainda tá vazio, ó. E isso é o metrô vazio. Você concorda com ela? Ainda tá vazio, depois piora? Depois piora, está super vazio. Tô com uma amiga aqui que tá cheia de sacola, toda carregada. Como é que é andar no metrô cheia de coisa nos braços? Estou falando em relação ao conforto e em relação à segurança também. Não tem opção, né? Eu moro na Zona Leste e trabalho na Zona Norte, né? Então todos os dias é a mesma coisa. Você tá achando que eu não sou do povo? Eu sou do povo. Eu vim pra TV Gazeta de metrô. Aí eu tava esperando nessa muvuca de manhã, no horário do rush, aí tinha uma senhora atrás de mim. Ela foi empurrando e amassando todo mundo porque ela queria entrar. E ela foi empurrando pela cintura. Como é que esse empurra no metrô? Demais, terrível. Terrível. Como é que é? Fala pra mim. Sabe. Ninguém sabe como que é. Todo mundo começa a empurrar e vai todo mundo. Já aconteceu isso com você também? Várias vezes, todo dia. Você entra na marra. E o metrô também tem o seguinte, é o efeito sauna, o calor. Tem metrô que tem ar-condicionado, você entra, tá geladinho e outros não. Esse é um dos mistérios do metrô de São Paulo. Vou fazer 2 perguntinhas para vocês. Falta metrô em São Paulo? E trem? Como é o estado dos trens? Dá para pegar? Não dá? Bom,
A gente vai conversar com quem comanda isso tudo. O Jurandir Fernandes é o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos e é quem pode tirar todas as nossas dúvidas sobre os trilhos, como são os trilhos em São Paulo. Vamos lá? Jurandir, para começar, quantas pessoas hoje utilizam por dia os trens e os metrôs em São Paulo? E, na sequência, qual que é o maior desafio dessa secretaria? Hoje, 7 milhões e meio a 7 milhões e 800. Depende do dia da semana, os dias mais fracos, começo do mês ou fim do mês. Mas o ano passado, em 2 momentos, nós atingimos 8 milhões de passageiros. Foi o nosso recorde. Como que está isso distribuído? 4 milhões e 600 no metrô, 2.800 a 3 milhões na CPTM. A CPTM bateu em 3. Então, é este o nosso quadro hoje, todo dia, só nos trilhos. Nosso desafio é como fazer com que a população se transfira de uma forma conveniente para todos os modais na cidade. Não é para contar só com metrô, só com ônibus, ou só com vans, ou só com carros. Nós temos que fazer uma integração do pedestre, bicicleta, até o metrô. Esse é o grande desafio nosso nos próximos anos. Bom, a gente estava do lado de fora do metrô gravando, agora a gente entrou. Para eu conseguir entrar nesse metrô, eu precisei esperar 2 trens passarem até chegar. E olha a situação no fundo, ó. Um monte de bracinhos segurando e tal. Eu consigo segurar numa boa aqui, mas tem uma senhora aqui, por exemplo, que ela é um pouquinho menor do que eu. Não tem nem onde segurar. Outra coisa, todo mundo anda com a bolsa agarradinho aqui, porque com esse monte de gente no metrô, né, é uma coisa complicada. Senhor, fala uma coisa pra mim. Todo dia pega o metrô cheio assim? Todo dia. Quanto tempo até chegar em casa? O meu ainda até é rápido, porque da Serra até a Penha. Certo. É uns 20 minutos, mas... O sufoco é mais a lotação mesmo. Tá, se fosse de carro até a estação Penha, quanto tempo demoraria? É uma hora. Tá bom. E, secretário, qual que é o tamanho da malha metroviária hoje na cidade de São Paulo? O metrô hoje está com 75,4 quilômetros. Então, hoje temos 75,4, falando de metrô. E 73 contratados. E em 2020 a gente deve ter quanto? Até 2020. Soma esses dois. Praticamente 150 quilômetros de metrô, só metrô. Vamos lá, desafio. Agora a matéria de mobilidade urbana virou tipo uma gincana, porque é uma gincana, né? Você tem que passar um corredor lotado do metrô no horário de pico, ó. Tipo Tarzan aqui, é assim mesmo, vai segurando, vai escalando. Ó, vamos ver se eu consigo chegar do outro lado. Só que esse é o problema que as pessoas enfrentam. Se entram por uma porta, tem que descer na estação seguinte. Como é que faz para chegar do outro lado? Ó, aí eu já de Tarzan virei bailarino, porque agora tem que ir na ponta do pé, porque não tem nem onde pisar. Esse ciclista que está vindo aqui atrás de mim é o Mizaki, da Bike Anjos. Vai falar um pouco pra gente como é que é ser um ciclista aqui em São Paulo, né? Tudo bem, Mizaki? Oi, tudo bom? Ó, acabei de perguntar, você já responde. Como é ser um ciclista em São Paulo? Olha, ser ciclista em São Paulo nos últimos anos tem melhorado bastante, porque a infraestrutura cicloviária tem aumentado e as pessoas têm tomado mais consciência sobre como respeitar e entender o ciclista. Outro ponto que muita gente faz muita gente pensar e às vezes decidir por não ir para bike é a questão da segurança, né? Não raro a gente vê ciclista que se acidenta, às vezes até vítimas fatais. Que cuidados também que podem ser tomados para evitar esse tipo de acidente? Olha, os principais cuidados que o ciclista tem que ter. Primeira coisa, sempre sinalizar o que vai fazer. Segunda coisa, estar sempre com os equipamentos de segurança em dia, a bicicleta em dia. E a terceira, principalmente, nunca andar na contramão e sempre respeitar as leis de trânsito. Pergunto para os meus alunos, onde a gente vai pôr as pessoas? Eles falam, não cabe mais, professora. Né? Então, é preciso pensar formas onde a população se reorganize no território, a moradia, principalmente o trabalho, dentro desse território, não precisando aí do transporte individual. Olha que
interessante, uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, por que a gente não pensa, hein? Você que é político, eu sou jornalista, eu não sou político, mas você que é político precisa pensar num jeito de colocar, de dar oportunidade de trabalho para as pessoas perto de casa. Precisa descentralizar a cidade, porque senão vem todo mundo na Sé de São Paulo inteiro e acontece isso aqui que você tá vendo. Vamos botar a cabeça para funcionar? Eu tô aqui para fazer pergunta e não para responder. Tô certo ou tô errado aí? Então pronto, o povo falando direto das ruas de São Paulo na Praça da Sé.